E aí galera, tudo bem? Meu nome é Daniel, eu sou do time de pediatria da Medway e hoje a gente vai fazer uma aula bem focada aí para o que cai em pediatria, especificamente para imunizações. Mas antes disso, segura aí um pouquinho que eu vou falar um pouquinho sobre a gente. Se você nunca viu falar da gente antes ou viu aí em algum anúncio, nós somos dessa empresa aqui da Medway. Agora eu estou nesse time de gente bonita, de gente bem apresentada, e nós somos pessoas dedicadas aí a construir um ensino médico voltado para o aluno, voltando aí a suprir as suas principais dificuldades, focando especialmente aí na prova de residência médica. Então, se o seu sonho aí é conseguir uma vaga na residência médica, está meio perdido, está começando aí a sua preparação, a gente está aqui para te ajudar. E se o seu sonho especificamente é fazer residência em São Paulo, seja aí USP, Unifesp, Santa Casa, IANSP, vem aqui com a gente. A gente tem aqui no YouTube os assuntos mais relevantes revisados aí em aulas em cada prova do estado. E além disso, a gente tem guias estatísticos disponíveis, o nosso link está na descrição, acesse lá que você vai gostar, que revisam aí como cai cada assunto nas provas, revisa aí os principais temas, a porcentagem aí de cada um. O link está na descrição, acesse lá que você vai gostar e compartilha aí com aquele seu amigo que também está pensando em fazer residência aqui em São Paulo. E não come bola, hein, galera? Vem com a gente. Vamos falar um pouquinho agora do que interessa, né? A gente vai revisar algumas questões aí. A primeira é da Unifesp de 2021, falando aí sobre a parte de imunizações. E a Unifesp, aí por revisão aí das questões, costuma ser uma prova bem teórica, assim, cobra bastante os pormenores aí dos assuntos e imunizações, isso não foge. A gente tem uma pergunta sobre a vacina BCG. Então vamos ler aqui. Com relação à vacina BCG, assinale a alternativa correta. Então vamos olhar as alternativas. Alternativa A. As complicações mais comuns são abscesso, úlcera e linfonodos fistulizados. Alternativa B. Exerce proteção contra as manifestações iniciais da tuberculose. Alternativa C. A revacinação é indicada após a segunda dose, sem evidência de cicatriz vacinal. Alternativa D. Para a melhor cicatrização da lesão vacinal, devem-se orientar pomadas cicatrizantes. Vamos olhar cada uma dessas alternativas. A primeira, as complicações mais comuns são abscesso, úlcera e linfonodos fistulizados. Aí a gente já vai queimar a largada, porque essa alternativa aqui é a correta, mas vamos falar um pouquinho sobre as complicações da BCG. A gente tem basicamente dois tipos de complicações da BCG. A gente tem as complicações locais, que são os abscessos, frios ou quentes, as úlceras e os linfonodos que podem ou não ser supurados ou fistulizados. Algumas dessas complicações, então especialmente aí abscessos frios que não cicatrizam, úlceras que não cicatrizam e linfonodos grandes supurados, a gente precisa tratar. Algumas dessas complicações a gente trata inclusive com isoniazida. Não vou entrar muito em detalhes, mas essa é a nossa alternativa correta, só para vocês saberem. Alternativa B. Exerce proteção contra as manifestações iniciais da tuberculose. Galera, não são as manifestações iniciais, são as manifestações graves da tuberculose, que a gente vai falar um pouquinho no próximo slide. A revacinação é indicada após a segunda dose sem evidência de cicatriz vacinal. Primeiro, não existe nem segunda dose da BCG. A vacina é uma dose única, que deve ser aplicada logo depois do nascimento, mas essa revacinação é um tema que hoje em dia já caiu por terra. Porque antigamente, nas consultas de puericultura, a gente chegava ali na consulta dos 3, 4 meses e ficava lá abrindo o braço da criança para procurar a marquinha da BCG. E se não tivesse a marquinha da BCG depois da vacinação, até 6 meses depois da vacinação, a gente revacinava essa criança. Hoje em dia isso caiu por terra. E na alternativa D, para melhor cicatrização da lesão vacinal, devem-se orientar pomadas cicatrizantes. Muito pelo contrário. O manual do Centro de Referência de Imunizações indica que a gente não deve passar nenhum tipo de pomada ou de cobertura nas úlceras da BCG. Ela evolui sozinha e cicatriza sozinha na sua evolução natural. Vamos falar um pouquinho então da vacina da BCG. Para quem não conhece, muito prazer, vacina da BCG, também chamada de vacina, o BCG é por conta de bacilo de Calmette-Guerin, que não sei se a pronúncia é certa, não falo francês, mas é isso. Ela é feita de bacilos vivos atenuados e é a vacina que previne contra formas graves de tuberculose. Quais são essas formas graves de tuberculose? A meningite tuberculosa e a TB miliar disseminada, que são as mais temidas complicações. Então a vacina visa proteger contra essas formas graves. É mais ou menos aí a mesma analogia, a mesma lógica da vacina contra o Covid. Ela não vai prevenir o indivíduo de ter formas leves de Covid, mas sim visa prevenir a evolução para formas graves da doença. Então, claro, salvas as devidas proporções, mas aí uma similaridade entre as duas. O esquema vacinal da BCG
é em dose única, ela é uma vacina aplicada via intradérmica, costumamente se tem essa convenção de você aplicar na inserção inferior do deltoide direito. Então tem o local certo de aplicação da BCG e é por isso que a gente fala da marquinha da BCG, porque todo mundo tem mais ou menos no mesmo lugar. Então uma dose única ao nascimento são as vacinas do bebê. Por que bebê? Quando o bebê nasce, ele recebe duas vacinas, a BCG e a hepatite B. Então são as vacinas do bebê. Fechou? Então, antigamente tinha essa recomendação, que se você tivesse ausência de cicatriz pós-vacinal após 6 meses dessa vacinação, a gente revacinava. Hoje em dia, a recomendação é essa aqui. Não se revacina mais, segue o jogo, considere essa criança imunizada. Vamos para a segunda questão, questão da Santa Casa. Também costuma ser uma prova um pouco mais teórica, cobra alguns conteúdos mais específicos, e essa aqui foi uma prova que cobrou alguns conteúdos mais aí chatinhos. Mas não é uma questão difícil. Vamos ler aqui com bastante atenção. Em relação à infecção por rotavírus e as suas vacinas, assinale a alternativa incorreta. Foca nisso. Presta muita atenção, porque a gente cai na tentação às vezes, lê meio na pressa, e aí, isso aí é desde o vestibular, essa pegadinha da correta e incorreta. Então foca aqui. Vamos procurar a errado, vamos procurar aqui, destoa aí a incorreta. Alternativa A. Lactentes, filhos de mães infectadas pelo HIV, mesmo que assintomáticos, não podem receber as vacinas de rotavírus atualmente licenciadas. B. As vacinas atualmente licenciadas são compostas de vírus vivos atenuados. C. As vacinas monovalente humana e pentavalente bovina humana demonstraram menor eficácia em países da África e da Ásia que em países da Europa e da América Latina, porém se associaram a maior impacto potencial de redução de formas graves da doença, que maior impacto. Virtualmente, todas as crianças, até que completem 5 anos de idade, já terão se infectado pelo rotavírus. E a letra E, a primeira dose da vacina deve ser feita até os 3 meses e 15 dias de vida e a segunda dose até os 7 meses e 29 dias de vida. Vamos ver alternativa por alternativa. Aqui a gente queima a largada também, mas a alternativa A é a incorreta. Por quê? Vou explicar para vocês. Vamos ler aqui. Lactentes filhos de mães infectadas pelo HIV, mesmo que assintomáticos. Então, qual que é o conceito que a gente está deixando aqui? São recém-nascidos, né, ou lactentes no caso, expostos ao HIV, sem imunodeficiência, sem alteração, né, do sistema imune, sem nenhum outro comprometimento, não podem receber as vacinas de rotavírus atualmente licenciadas. Isso aí, galera, fake. A recomendação é que recém-nascidos expostos ao HIV não têm contraindicação de receber a vacina contra o rotavírus, desde que eles não sejam imunocomprometidos. Então, se a gente tem um lactente assintomático que foi exposto ao HIV, teoricamente ele não tem contraindicação a receber a rotavírus. Agora, se eu tenho um paciente que tem HIV e ele tem um comprometimento do sistema imune, ele tem uma imunodepressão, a vacina do rotavírus é uma vacina de vírus vivo atenuado. Então, pacientes imunossuprimidos, não é legal a gente dar essa vacina de vírus vivo atenuado, porque eles podem ter maiores efeitos colaterais. Então é contraindicada. Mas isso não é o caso de recém-nascidos expostos ao HIV. Então essa é a alternativa incorreta. Vamos ler um pouquinho mais das outras para a gente tentar entender. B. As vacinas atualmente licenciadas são compostas de vírus vivo atenuado. Exatamente, foi o que eu falei na alternativa anterior. As vacinas do rotavírus hoje, a monovalente e a pentavalente, a mono na UBS e a penta também no sistema particular, elas são compostas de vírus vivos atenuados. Alternativa C. As vacinas monovalente e pentavalente humana, quando elas foram lançadas, foi testada a sua eficácia, elas realmente apresentaram menor eficácia em países em desenvolvimento. E aí nisso a gente inclui aqui África e Ásia. Não se sabe exatamente o porquê disso ter acontecido, mas existem várias teorias, uma delas fala um pouco sobre os componentes de malnutrição. Então, por conta da malnutrição, o sistema imune desses pacientes pode não ter tido tanta reação com a vacina. Então a eficácia acabou sendo estatisticamente menor. O que não quer dizer que não teve redução das formas graves da doença. A vacina foi efetiva também em reduzir as formas graves da doença e é por isso que ela foi adotada nesses países também. Alternativa D. Alternativa D, vocês já viram escolinha de criança, creche? Criança tudo correndo, em cima uma da outra, pega o brinquedo, bota na boca, pega o brinquedo da outra, bota na boca. Essas crianças têm uma exposição
a vírus dos coleguinhas todos. Então, criança geralmente é exposta a uma carga viral, a diversos tipos de vírus, e assim eles vão adquirindo a sua imunidade. Funciona do mesmo jeito com o rotavírus. Virtualmente, aí, hipoteticamente, todas as crianças até 5 anos de idade já vão ter se infectado pelo rotavírus. Vão ter ali a sua primeira jeca, sua primeira diarreia, seu quadro de vômitos e possivelmente vai ser pelo rotavírus, que é um agente bem comum nessas faixas etárias. E a alternativa E está certa também, inclusive a gente vai falar um pouquinho nos próximos slides, que é um assunto muito importante, a gente vai falar inclusive à parte. Falando um pouquinho especificamente aí, então da vacina rotavírus, ela é uma vacina, como eu falei antes, de vírus vivo atenuado. E é uma vacina de aplicação oral. Qual que é a outra vacina junto aí de aplicação oral no nosso Programa Nacional de Imunizações? A VOP, a vacina contra pólio oral, que é utilizada aí nos reforços contra a poliomielite. Então, a rotavírus e a VOP, duas vacinas orais aí do Programa Nacional de Imunizações. O esquema vacinal da rotavírus são 2 doses aos 2 e aos 4 meses. E fica ligado que isso aqui é muito importante. Essa é a principal contraindicação para receber rotavírus registrada. Por quê? A primeira dose pode ser usada aí a partir de 1 mês e 15 dias, mas ela tem prazo aí para não ser usada mais, que são 3 meses e 15 dias na primeira dose. Já na segunda dose, ela pode ser usada a partir de 3 meses e 15 dias e no máximo até 7 meses e 29 dias. Então vamos supor, eu tenho um paciente aí de 5 meses que acabou não recebendo a primeira dose da rota. Ele teria idade para receber a segunda dose, mas ele não recebeu a primeira dose. Ele não pode receber mais e aí, por consequência, ele também não vai receber a segunda dose. Eu não posso fingir que essa segunda dose seria a primeira. Então, não recebeu aí até essa idade? Babou. Perdeu a dose e não vai receber mais. Essa é a principal contraindicação aí, a faixa etária contra a vacina do rotavírus. E a última recomendação, antigamente, por ser uma vacina oral, muitas crianças cuspiam ou regurgitavam ou mesmo vomitavam a vacina. Hoje em dia, a recomendação é que se cuspir, você não reaplica essa vacina. Isso funciona também para a vacina da polio oral. Porque antigamente, se a criança cuspisse ou regurgitasse ou vomitasse, você reaplicava a vacina em seguida. Mas hoje em dia, isso não é recomendado mais. Algumas contraindicações. Então, além da faixa etária, a gente tem outras contraindicações. E uma muito importante que eu comentei ali fazendo o debriefing da questão, são as imunodeficiências. Por quê? Se eu tenho um paciente que tem uma imunodeficiência, ele não poderia receber essa vacina de agente vivo atenuado, porque isso pode dar ruim ali para o sistema imune dele. Então, é uma contraindicação. Hospitalização também é outra contraindicação para vacinas orais, seja para VOP, seja para rotavírus. Doença gastrointestinal crônica e malformação congênita do trato digestivo. Por que isso? Houve aí um levantamento de dados que talvez a vacina do rotavírus pudesse estar associada à intussuscepção. Então, por uma precaução, tem essa contraindicação de pacientes que têm doenças gastrointestinais crônicas ou malformações congênitas do trato digestivo. Alguns estudos aí mostraram que recentemente as vacinas novas têm menor risco disso, mas essa contraindicação permaneceu. E, como eu falei para vocês, existe essa história de intussuscepção poder estar relacionada com a vacina do rotavírus. Então, pacientes com história prévia de intussuscepção, ou também chamada de invaginação intestinal, têm como contraindicação receber a vacina do rotavírus. Bora para a próxima questão, agora da USP, que muita gente aí tem interesse em prestar. A gente vai falar agora sobre um nicho especial de pacientes de imunizações, os prematurinhos. Então, essa questão aqui descreve uma prematurinha de 33 semanas de idade gestacional, com 1.800 gramas ao nascer, que foi admitida na unidade de cuidados intermediários logo depois do parto. A mãe é HBsAg negativa, ou seja, a mãe não tem hepatite. E aí, sobre a vacinação para hepatite B do prematuro, baseado no PNI, é correto afirmar que a vacina deve ser aplicada A. Imediatamente, no mesmo esquema atualmente preconizado pelo PNI para crianças de termo. B. Após ultrapassar o peso de 2 kg, 2.000 gramas, realizando uma dose extra após 30 dias, ou seja, 5 doses no total. C. Após atingir 36 semanas de idade corrigida, realizando uma dose extra após 30 dias, também 5 doses no total. E D. Após 30 dias de vida, no mesmo esquema atualmente preconizado pelo PNI para crianças de termo. E aí, galera, qual alternativa que é a correta? Alternativa A. Imediatamente. Por quê? Muita gente deve ter se confundido com essa aqui. Quando a gente fala aí de um peso limite para receber a vacina, a gente está falando da vacina BCG,
Então, quando a gente fala desses 2 quilos aí, a gente fala da contraindicação para o bebê na maternidade para receber a vacina BCG. Lembra, são as vacinas do bebê, a BCG e a hepatite B. A BCG não pode ser dada em recém-nascidos com menos de 2 quilos, mas para hepatite B, a gente não tem esse limite de peso. Ela deve ser dada imediatamente, no mesmo esquema atualmente preconizado pelo PNI para crianças de termo. Coisa muito importante, teoricamente, esse bebezinho aqui de 33 semanas, ele deve receber 4 doses da hepatite B no total. Hoje em dia, o nosso PNI também tem 4 doses da hepatite B, porque a hepatite B entrou na vacina pentavalente, que é aplicada aos 2, aos 4 e aos 6 meses. Vamos falar disso um pouquinho mais pra frente. Vamos prosseguir aqui nas alternativas. Essa aqui fala de 5 doses no total, besteira, né? Nem vale a pena gastar muito tempo. Mas não existe essa recomendação aqui de você vacinar depois de uma idade gestacional corrigida. Inclusive, na vacinação do prematuro, você não utiliza a idade gestacional corrigida, você utiliza a idade cronológica. Então, não importa se aquele paciente tem 36 semanas de idade corrigida, tem 40, isso importa nesse momento para o paciente, para o desenvolvimento neuropsicomotor e para o crescimento desse paciente. Para imunizações, não vou utilizar a idade corrigida, vou utilizar sim a idade cronológica. E a última alternativa, após 30 dias de vida, também não faz sentido, uma alternativa também absurda, porque essa vacina deve ser dada imediatamente, ainda na maternidade. Então vamos falar um pouquinho da vacina para hepatite B. Ela é uma vacina inativada, feita do antígeno HBsAg, e ela é uma vacina que deve ser aplicada via intramuscular. O esquema vacinal dela, o recomendado são no mínimo 3 doses dessa vacina. A primeira deve ser feita até 12 horas de vida, a segunda entre 1 a 2 meses e a terceira aos 6 meses de idade. Só que na prática, o nosso PNI, pensando aí principalmente também nessa questão do prematuro precisar receber doses, pelo menos 4 doses no total, isso facilita muito a vida, porque na prática a gente tem a hepatite B ao nascer e a gente tem outras 3 doses junto com a vacina pentavalente. A vacina pentavalente, ela tem difteria, tétano, pertussis, hepatite B e hemófilos do tipo B. Então a vacina pentavalente, ela inclui a hepatite B. E ela é dada aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade. Então a gente tem a hepatite B do bebezinho que nasceu, do nascimento, e as 3 doses da pentavalente. A gente vai ter 4 doses no total na pentavalente. Isso para prematuro, isso para bebê de termo, isso no Programa Nacional de Imunizações total. Nos prematuros, então, com um peso de nascimento menor do que 2 kg, ou idade gestacional de menor do que 33 semanas, ou renais crônicos, o postulado é que sejam feitas 4 doses no total, aos 0, aos 2, aos 4 e aos 6 meses. Lembrou mais ou menos aí do PNI? Sim, é porque hoje em dia isso é feito também para as outras crianças que não obedecem a essas condições especiais. Uma coisa muito especial também para a gente falar são os bebês filhos de mãe com hepatite B. Esses bebês, eles não devem receber só a vacina, e sim também a imunoglobulina. Eles recebem os dois? Sim, eles recebem os dois. Só que aí deve ser aplicado em grupos musculares separados. A vacina hepatite B deve ser aí feita entre as primeiras 12 horas, e a imunoglobulina 12 horas de vida, né? E a imunoglobulina preferencialmente entre 12 e 24 horas de vida, no máximo até 7 dias depois de nascer. Porque aí pode ter um atraso para diagnosticar a hepatite B materna, né? No caso de pacientes que chegam já para o parto e tem esse diagnóstico posterior, tem aí essa janela de até 7 dias. Mas para os bebês recém-nascidos expostos à hepatite B, se faz os dois, tanto a imunoglobulina quanto a vacina hepatite B ao nascer. Bora para a próxima questão, agora do SUS de 2020. Durante a orientação para alta, um paciente internado na enfermaria apresenta lesões de pele compatíveis com varicela. E é aquela hora que todo mundo fala assim, meu Deus, vamos ver, olhar para o lado da enfermaria, quem está com esse paciente, se tem criança ali que pode ter uma varicela grave. E aí foi isso que essa questão propõe. No mesmo quarto estão internados mais 2 pacientes imunocompetentes, show de bola, suscetíveis, aí dá aquele aperto no peito, e não vacinados. Aí a gente já murcha, né? Um bebezinho tem 5 meses de idade e o outro tem 10 meses de idade. Considerando que o caso índice receberá alta hospitalar, além do isolamento com precaução para contato, gotículas e aerossóis, a melhor conduta em relação a esses pacientes que a gente falou vai ser o quê? Vamos lá. Primeira coisa importante aqui do enunciado, a gente tem 2 pacientes que são imunocompetentes, isso é importante para eu indicar minha profilaxia para varicela. Suscetíveis também é muito importante e não vacinados, então paciente suscetível e não vacinado.
E o terceiro que a gente tem que observar aqui vai ser a faixa etária. Então, um bebezinho tem 5 meses de idade e outro tem 10 meses de idade. Isso aí vai auxiliar a gente a definir qual que vai ser qual. Alternativas. A. Paciente A vai receber vacina contra a varicela e paciente B também vacina contra a varicela. Vamos lembrar aqui que o paciente A tem 5 meses de idade, tá? Paciente B, alternativa B, perdão. Paciente A vai receber imunoglobulina humana anti-varicela zoster e paciente B vai receber a vacina contra a varicela. Alternativa C, vacina para o paciente A e imunoglobulina para o paciente B. Alternativa D, os dois vão receber imunoglobulina, sobrou dinheiro no hospital, vai dar imunoglobulina para todo mundo. E alternativa E, imunoglobulina se apresentar sintomas para os dois pacientes. E aí, galera? Todo mundo tem isso aí? Que rufem os tambores, vamos ver qual que é a alternativa certa. B. O pacientinho A, nosso mais novinho, vai receber a imunoglobulina humana e o pacientinho B vai receber a vacina contra a varicela. Vamos falar um pouquinho agora para explicar para vocês por quê. Quando a gente tem uma exposição à varicela, a gente tem que basicamente definir se aquele paciente tem indicação de receber a profilaxia. E aí nisso, a gente volta aqui no enunciado que a gente vai observar algumas coisas importantes. O primeiro, esse paciente é suscetível? Então, ele já teve varicela anteriormente? Ou então ele já foi vacinado para varicela? Se esse paciente não teve história prévia de contato com a varicela ou não foi vacinado, ele é um paciente suscetível. O que não se enquadra aí nessa história? Se eu tenho um paciente com uma imunodepressão profunda, grave, aí não importa se ele já recebeu vacina, se ele já teve catapora ou não, se ele já teve varicela ou não, esse paciente é considerado um suscetível também. Outra coisa importante é o tipo de contato que esse paciente teve com o caso índice. No caso de contatos intra-hospitalares, o contato dentro do mesmo quarto, que é nesse caso aqui, ou contato em qualquer outro ambiente por mais de 1 hora, configura um contato que indica profilaxia. Então, nesse caso que eles estavam no mesmo quarto, eu não vou ter o que fazer. Esse paciente tem indicação de imunoprofilaxia. E aqui são os pacientes que são indicados para receber imunoprofilaxia. Com a vacina de bloqueio, a gente indica a partir dos 9 meses de idade até o 5º dia após a exposição, e aí as gestantes, imunossuprimidos menores de 9 meses não podem receber essa vacina. Então por isso que o nosso primeiro aqui, o paciente A, vai receber a imunoglobulina e não a vacina. Agora aqui, da imunoglobulina, ela pode ser utilizada até 96 horas após a exposição, é um prazo um pouquinho menor do que a vacina, e aí ela é indicada principalmente para imunossuprimidos, para gestantes suscetíveis e para menores de 12 meses. Ah, Dani, mas o paciente B era menor de 12 meses. Sim, essa é a recomendação do CRI, mas o paciente B pode receber a vacinação de bloqueio, então opta-se por prescrever a vacina de bloqueio. Para recém-nascidos, a gente tem 3 possibilidades. Se ele for exposto, seja materno ou seja em qualquer outro caso, ele vai receber essa imunoglobulina C. A mãe teve varicela 5 dias antes ou até 2 dias após o parto, porque aí inclui o período de transmissibilidade, aí ele deve receber imunoglobulina. E aí para os prematuros, se o bebezinho for menor de 28 semanas, independente da história materna, ou se ele for maior de 28 semanas, se a mãe nunca teve varicela. Então para os bebezinhos menores de 28, independente da história materna, para a gente conseguir proteger esse bebê mais da varicela. Então galera, vamos voltar aqui. 5 meses de idade, contraindicação à vacina, paciente A vai receber imunoglobulina. 10 meses de idade, apesar de ter menos de 12 meses e poder receber a imunoglobulina, ele pode receber a vacina, mas então eu vou optar por prescrever a vacina contra a varicela. Fechou? Última questão. E bora aí para a última questão, dessa vez da Unicamp, falando sobre calendário vacinal do adolescente. Galera, essa questão é bem interessante. A gente tem uma menina de 12 anos que foi lá para a UBS com seu cartãozinho de vacina para atualizar sua carteira vacinal. Olha que bonitinho. Até os 5 anos, ela estava com todas as vacinas atualizadas para a idade. E aí hoje ela foi lá tomar a vacina contra HPV e a meningocócica. A vacina contra HPV é liberada aí para as meninas de 9 a 14 anos. E a meningocócica tem essa atualização recente que liberou a meningo ACWY, ou seja, a vacina meningocócica que protege contra os sorotipos A, C, W e Y do meningococo. Antes no calendário vacinal para as crianças mais novas tem só a meningo C, os reforços da meningo C, e agora no calendário do adolescente a gente tem um adicional para cobrir os sorotipos que vem tendo uma maior incidência aí com o passar do tempo. Então essa adolescente, voltando aí para a questão,
recebeu as vacinas contra o HPV e essa meningo ACWY. Qual que é a conduta nesse caso? A gente vai repetir a HPV e a meningo ACWY em 6 meses. B, considera imunizado, tomou a dose, beleza, tchau, beijo, tchau. C, repetir a HPV em 6 meses. Ou D, repetir a meningo ACWY em 6 meses. Então a HPV, se vocês lembrarem lá do calendário vacinal, ela é feita em 2 doses. Uma no momento que você toma a primeira dose, né, que seria o tempo 0, e outra 6 meses depois. Então, eu já tiro aqui essa alternativa de considerar imunizado para HPV, já era. A meningo ACWY, ela é um reforço, ou seja, a gente tem a meningo C, que foi feita lá nos 3, nos 5 meses de idade, e nos 12 meses de idade, e aí a gente vai ter o reforço entre 11 e 12 anos com a meningo ACWY. Então esse paciente já tomou o seu esquema de meningo C e agora veio a ACWY para um reforço. Então eu não preciso repetir a ACWY. Vou escolher aqui a alternativa A e vou escolher a alternativa D. Sobra para a gente a gloriosa alternativa C. Então vamos revisar aí. HPV. É um esquema vacinal de 2 doses, uma com 0 e outra 6 meses após, para meninos 11 a 14 anos e para meninas 9 a 14 anos, uma faixa etária um pouco mais ampliada. Atualização quentinha aí de 2021. A gente tem outras indicações para receber a vacina contra o HPV que fogem aí do calendário vacinal do adolescente. Quais são essas? Pacientes aí de 9 a 26 anos do sexo masculino ou de 9 a 45 anos do sexo feminino, convivendo com HIV ou AIDS, pacientes com neoplasias ou pacientes transplantados. Esses pacientes têm algum grau aí de imunossupressão e aí a gente tem uma faixa etária mais ampliada para receber a vacina contra o HPV e assim diminuir a incidência de neoplasias associadas à infecção infecção pelo HPV. Nesses casos aqui em específico, a gente tem um esquema feito em 3 doses, uma ao 0, outra aos 2 meses depois da primeira dose e outra 6 meses depois da primeira dose. Então, essa atualização aqui dessa faixa etária é recente de 2021. Antigamente, a gente tinha só essa faixa etária de 9 a 26 anos, fosse homem, fosse mulher. Agora, para indivíduos do sexo feminino, para mulheres, a gente tem essa extensão da cobertura vacinal do HPV até 45 anos. Atualização recente, ou seja, vai cair na sua prova, fica ligado para não comer bola. Vamos falar um pouquinho da vacina contra meningo. A gente tem 2 tipos no PNI. Uma é a meningo C conjugada e a outra é a meningo ACWY conjugada. O que é conjugada? Parênteses aí. A gente vai ter o antígeno conjugado com uma proteína e isso possibilita uma maior imunogenicidade dessa vacina. Ambas as vacinas são inativadas e a gente aplica elas intramuscular. Até aí, sem novidades. A gente tem a meningo B. O sorotipo B da meningo costuma aparecer aí. Não é tão frequente, mas vira e mexe ele dá uma pipocada. E a gente tem a vacina que protege contra a meningo B, mas ela é liberada apenas no particular. A meningo C, ela é disponibilizada a primeira dose aos 3 meses, aos 5 meses é a segunda dose, e a gente vai ter uma terceira dose, aí, um reforço aos 12 meses. E aí a meningo ACWY, liberada recentemente para adolescentes entre 11 e 12 anos como reforço, ou seja, eu não vou repetir além disso. É um reforço. Fechou? Galera, se gostou da aula, presta atenção. No nosso intensivo de São Paulo, a gente tem 40 aulas para cada uma das principais instituições de São Paulo. Ai, Dani, meu sonho é fazer USP. Tem 40 aulas lá. Meu sonho é fazer Santa Casa. Tem 40 aulas lá para cada uma das principais instituições de São Paulo. Tem simulados inéditos para cada instituição, que você vai pegar ali o bisuzinho de cada uma das instituições. É personalizado ali, voltado para o que cai, como cai em cada uma delas, a linguagem, o tipo de questão que é cobrada. E além disso, recentemente vem tendo bastante dificuldade em questões de cirurgia e imagens radiológicas, interpretação de imagens radiológicas. Pensando nisso, a gente bolou aí um curso diferencial de cirurgia e um curso de imagens radiológicas para você se preparar melhor e conquistar aí a tão sonhada vaga na residência. As vagas estão abertas, fica ligado, não come bola. Se você curtiu, segue a gente aí, se inscreve no nosso canal, compartilha com aquele seu amigo que vai prestar prova esse ano ou que vai prestar prova ano que vem, está começando a pensar aí na residência, que aqui, galera, o sucesso é garantido. Pra cima, obrigado!